Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para atualizar, renovar, modificar, conversar com vocês sobre a minha releitura de um livrinho chamado Orcus e Craig. Antes de comentar aí sobre o livro, sobre a história, sobre a narrativa, sobre as minhas opiniões, reflexões, preciso dizer que Orcus e Craig foi o livro escolhido para nossa segunda edição das leituras coletivas, que eu peguei gosto, que eu decidi aí organizar e realmente realizar e convidar todos vocês a participarem neste ano de 2021. Foi uma releitura e trouxe aí algumas surpresas, mostrou coisas que eu não lembrava e me fez pensar um pouquinho o que eu achava dessa história. E por conta, então, de tudo isso, decidi sentar aqui e conversar de novo com vocês sobre Orcus e Craig. Esse livro é dividido em duas linhas narrativas ali, duas linhas de enredo talvez específicas. Uma delas localizada ali no presente e outra localizada no passado, porém o nosso protagonista, o nosso personagem é sempre o mesmo, apesar de não ser mais o mesmo. A gente tem como personagem principal o Jimmy, também conhecido como Homem das Neves. No passado, Jimmy era um garoto ali, problemático, chato, mimado, entre outros adjetivos, que vivia confortavelmente ali em comunidades cercadas, cidades que são muradas porque elas de certa forma pertencem a grupos, a corporações, a empresas específicas que lucram com o trabalho dessas pessoas, porque a grande maioria dessas pessoas trabalha para essas empresas e no ramo da ciência, da tecnologia, de avanços que no final das contas trarão mais e mais lucro em detrimento de qualquer coisa que possa acontecer no meio do caminho. Acontece que o Jimmy, ele é totalmente alheio, ele é totalmente alienado, ele não se liga muito bem ao mundo e às coisas que acontecem ao seu redor. Ele não pensa muito sobre isso, ele não reflete, ele não busca meios de mudar a situação, ele meio que vai na onda até que algo acontece, que é claro que eu não vou falar aqui porque seria um spoiler, e o Jimmy que a gente conhecia se transforma em Homem das Neves. E neste ponto ele tá ali sozinho, sem qualquer outro ser humano ao seu redor, em um local que sofreu bastante por coisas e eventos muito específicos. E ele tem que aprender a se virar, e ele tem que aprender a lidar não apenas com estar sozinho em um mundo ali, em uma sociedade desolada, mas também a sobreviver, porque todas as coisas e todas as estruturas e todos os sistemas e tudo que existia antes não existe mais. E assim a gente vai descobrindo como aquele mundo do Homem das Neves partiu do mundo do Jimmy e desceu ladeira abaixo. Orcus e Craig é uma distopia de ficção científica, ou então uma ficção científica distópica. Escrito por ninguém mais, ninguém menos do que Margaret Atwood, uma autora que vocês já estão cansados de saber que eu gosto, que eu leio, que eu releio, que eu busco sempre que possível, porque acho ela fenomenal. Esse é um livro que olha para os nossos contextos atuais, reais aqui, da sociedade em que vive e imagina onde eles poderiam desembocar. Porque no final das contas é mais ou menos isso que a distopia faz. Ela imagina o que poderia dar errado a partir da realidade em que a gente vive, a partir das coisas que acontecem no nosso mundo, a partir dos contextos e estruturas e sistemas que a gente colocou ali em movimento e que muitas vezes a gente não para refletir sobre, que muitas vezes a gente não sabe nem lidar com as consequências dos movimentos dessas estruturas e sistemas que a gente colocou em movimento. O que acontece aqui é que a Margaret fala sobre várias coisas ao mesmo tempo. Várias coisas ao mesmo tempo. Ela começa mostrando um pouquinho o que aconteceu, em que ponto chegamos, e ali a realidade do Homem das Neves em um momento específico.
A partir disso, ela volta para o passado e vem para o presente, volta para o passado e vem para o presente, para que a gente vá entendendo então os caminhos daquele personagem, mas também em conjunto os caminhos da sociedade e como tudo aconteceu. Porque o Jimmy era amigo de um carinha chamado Craig, que dá nome ao livro, e de uma moça chamada Oryx, e os dois possuem papéis ali muito importantes, decisivos realmente no que aconteceu com o mundo e nos problemas e nas consequências e na desolação que hoje a gente encontra ali na realidade do Jimmy, do Homem das Neves. É claro que se eu falasse o que o Craig e a Oryx fizeram nesse vídeo, seria um total spoiler e ia atrapalhar a experiência de leitura de toda e qualquer pessoa, e não queremos isso, queremos que todo mundo aproveite e descubra realmente as pistas e os mistérios desse livro, porque essa é uma parte preciosa da leitura, é descobrir o que aconteceu e entender como tudo aconteceu e talvez por que aconteceu e talvez quem tinha ali o poder de garantir ou permitir que as coisas que aconteceram acontecessem. Acontece que pra gente chegar neste momento aí de revelações, a gente precisa entender o que o Homem das Neves está passando no momento e o que o Jimmy passava ali ao longo de toda a sua infância e adolescência e chegada à vida adulta. A gente vai descobrir que ele era filho ali de um cientista importante que primeiro trabalhava com modificações genéticas de seres vivos para produção de alimento e de órgãos e de outras coisas, porque os seres humanos, por algum motivo, precisam não somente abater outros seres vivos, mas também criar mais seres vivos para abater, porque a gente tem essa coisa de querer sair matando tudo. E então o pai do Jimmy realizava aí todas essas modificações genéticas para o quê? Para elevar as produções e para vender carne humana produzida por seres não humanos, que teoricamente não sentiam nada aí no meio do caminho, mas cujo único propósito de existência é produzir para que alguém no final fique mais rico. Além então de uma crítica ao capitalismo e de uma crítica aos sistemas de produções e de uma crítica às ações da ciência e da tecnologia e também a maneira como a gente trata outros seres vivos, vamos entender também aqui, por que não, as regras dessa sociedade. A gente vai entender que quem possui ali um emprego bacana com essas empresas tem certa estabilidade, vive bem, vive confortavelmente, não se preocupe e não sofre com relação a qualquer perigo, seja monetário, seja de segurança, seja de doenças, seja educacional, cultural, não sei. E quem não entra então nessa estrutura vive no que eles chamam de plebelândia. E o nome já diz tudo, porque é onde quem não se encaixa vive. Então lá a gente tem grandes problemas de segurança, grandes problemas de violência. Disse que é um caos, porém como a gente acompanha o Jimmy, que vive dentro dessas comunidades muradas e que em pouquíssimos momentos vai para fora e enxerga a realidade de fora, não temos como saber se é realmente isso. E é aí que o segundo livro da trilogia vai entrar, mas como essa não é uma resenha do segundo livro, vamos só deixar essa informação no ar. Aqui a gente tem então uma história narrada por um personagem que vai contar aí a sua história, que vai ao mesmo tempo tentar refletir sobre como as coisas chegaram onde chegaram e como ele não percebeu para onde elas estavam indo e como talvez ele poderia ter feito algo para mudar a situação. Por conta disso, tudo que a gente vê é sobre os olhos do Jimmy. E como o Jimmy não é um personagem super reflexivo e super antenado às coisas que estão acontecendo, as nossas informações também são razoavelmente escassas e a gente tem que então criar teorias
sobre como tudo chegou onde chegou, sobre por que o Jimmy não enxergava tais eventos se desenrolando e sobre como ele podia ser tão burro. Muitas coisas estavam ali sendo esfregadas no nariz dele e ele não percebeu, não enxergou. Como algumas pessoas, alguns participantes da leitura coletiva comentaram, o início e o meio de Orcus e Craig não é uma leitura fácil no sentido de ser rápida. É uma leitura um pouco mais lenta, ali, mediana, digamos, em que a gente vai se situando e vai entendendo o que está acontecendo, tanto na realidade do Homem das Neves quanto na realidade do Jimmy. A todo momento a gente tem informações novas, a todo momento a gente tem ali essa ida e volta entre o passado e o presente, a todo momento a gente está ali criando teorias e realmente entendendo esse mundo, que não é um mundo simples e não é um mundo fácil, mas que é um mundo muito parecido com o nosso. E aqui eu já abro um parênteses porque sim, teremos um capítulo especial do nosso projeto Em Qual Ficção Você Vive sobre Orcus e Craig, e por isso a leitura ela vai ali demorando. Ela é uma leitura lenta, a gente precisa entender, a gente precisa se situar, o Jimmy pensa muito e daí comenta sobre várias coisas e volta para o passado, e daí de repente ele mistura as coisas que estão acontecendo, você precisa entender em que ponto temporal ele se encontra naquele momento, mas a partir ali das páginas 200, 220 por aí, o ritmo muda e a gente começa a entender o que está acontecendo e para onde tudo isso vai levar. E quando a coisa explode, a gente lê rapidinho porque é muita informação acontecendo e muita reviravolta acontecendo e tudo começa a fazer sentido. O final do livro a gente lê num piscar de olhos, com uma rapidez enorme, porque é muita informação e ele realmente supre todas as nossas necessidades de respostas para essa primeira parte da história. Entre outras coisas, Orcus e Craig é um livro introdutório, que vai te mostrar uma parte de uma sociedade que você vai conhecer melhor ali, através de outras visões, através de outros aspectos, por um outro lado, no segundo livro da série, que possivelmente será aí uma leitura de outras edições da nossa leitura coletiva. Esse é um livro para quem curte distopia brava, pesada, cheia de crítica e de correlação com a sociedade em que a gente vive, com a realidade aqui do leitor. É um livro para fazer pensar, é um livro para talvez modificar aí algumas estruturas de pensamento do leitor, e um livro de uma autora aí que conquistou o mundo. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu Orcus e Craig, se você participou da nossa leitura coletiva, quais as suas opiniões sobre o livro, o que você achou dessa história toda e se você tem interesse aí em realizar a leitura de O Ano do Dilúvio, segundo volume desta trilogia amada do meu coração, que eu indico de novo e de novo para vocês. Bom, pessoal, por hoje é isso e a gente se vê num próximo vídeo.